Bom dia. Sisu coloca UFMA como universidade mais concorrida em todo o país. Clima tenso na audiência do transporte público da capital. Casos de microcefalia continuam aumentando e causam preocupação entre as grávidas. E mais, veja como manter uma alimentação equilibrada nos 4 dias de folia. Hoje é 21 de janeiro de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E foram apresentados hoje na capital os programas para fortalecimento do esporte no Maranhão. Para execução dos projetos, serão gastos mais de 100 milhões até 2018. O governador do estado, Flávio Dino, fez questão de frisar que o incentivo está sendo dado igualmente a todos os clubes. Nosso governo não é de uma minoria, não é de grupinho, não é de panelinha, nem na cultura, nem no esporte, nem em outro lugar. A gente olha o mérito. Mas na prática não é o que se observa. No encontro de hoje foram repassados detalhes relacionados à ajuda que será destinada aos clubes maranhenses que vão disputar o campeonato estadual. A partilha foi feita de forma desigual e levou em consideração a grandeza dos times. Para o Sampaio Corrêa, por exemplo, foram disponibilizados R$200 mil. Para o Moto, Maranhão Atlético Clube e Imperatriz, o valor do repasse varia de R$140 a R$180 mil. E para as demais equipes considerados times pequenos, a menor fatia vão receber de R$50 a R$70 mil. Sampaio, Moto, Maranhão, Imperatriz tem uma infraestrutura muito maior. O gasto é muito maior do que o Araioso e que as outras equipes menores. No dia que eles tiverem uma estrutura parecida ou igual, passarão a receber mais ou menos a mesma coisa. Ainda durante a solenidade foi confirmado o repasse de quase R$1 milhão a uma TV local para a transmissão de jogos do Campeonato Maranhense. O governo fala que é parte de um acordo. A TV Guará tem contrato de exclusividade com a federação, então em razão disso é que esse tipo de distribuição não é possível. Ela é possível feita pela SECOM, que é a Secretaria de Governo, que é responsável por isso. Mas dentro do projeto, como é um projeto incentivado, só é possível e ele é feito com uma instituição vinculada à federação, ela só é possível com ela pelo contrato de exclusividade que ela detém. Incentivo bem menor está tendo as outras emissoras de TV e também de rádio que divulgam o esporte maranhense há anos. O governo tem tratado assim com isonomia todos. E as outras emissoras também divulgam o futebol maranhense, mas não tiveram a mesma valorização. O governo fala em igualdade, mas tem tratado, infelizmente, com diferença, times e também a imprensa. E olha só, a saúde confirma 230 casos de microcefalia ao Zika vírus em todo o país. Nós vamos ao vivo agora saber mais informações sobre esses números com o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, fala pra gente qual é que é a realidade, então, do estado do Maranhão com relação aos números, né, aos dados de microcefalia. Bom dia. Pois é, muito bom dia, Eliane, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. São preocupantes também, assim como em todo o Brasil, aqui no estado do Maranhão não tem sido diferente. Já foram confirmados aí, segundo o relatório encaminhado pela própria Secretaria Estadual de Saúde, 117 casos confirmados de bebês que nasceram com essa doença, com a microcefalia, e mães também que tiveram aí já a confirmação que apresentaram esses bebês que nasceram, mães que tiveram aí sintomas de Zika vírus de bebês, após ter os bebês, tiveram sintoma de Zika vírus de bebês que nasceram com microcefalia, já confirmados também 42 mães que tiveram esses sintomas, também um número bastante preocupante. Em 54 municípios aqui do estado do Maranhão, a maioria dos casos aqui na capital São Luís. Agora falando de Brasil, Helene, como você disse, já são 230 casos confirmados aí que tem relacionado com sintomas do Zika vírus. Ao todo foram notificados pelo Ministério da Saúde 3.893 casos, desses 230 têm relação sim com o Zika vírus. Os estados que lideram aí o número de registros, todos estão aqui na região Nordeste. Pernambuco está em primeiro lugar com 1.306 casos,
33% do total. Na segunda colocação vem Paraíba com 665 casos e na terceira colocação vem a Bahia com 496 registros de bebês que nasceram com microcefalia. Ao todo também preocupa o número de mortes, 49 mortes já foram registradas aí que tem relacionados aí à microcefalia. 49 óbitos já confirmados em todo o país. Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. O tempo segue então, a gente muda um pouco de assunto, o tempo segue então um pouco fechado e qual a sua localização? E fala pra gente como é que está o tempo e também a movimentação no trânsito nesse momento. Pois é, Eliane, vamos falar dois assuntos importantes, né? A questão da previsão do tempo e a questão também do trânsito. Hoje, dia normal, dia de trabalho, as escolas já começaram. Pedi aqui para o repórter cinematográfico mostrar o José Antônio Teixeira. Nesse momento nós estamos aqui na Avenida Carlos Cunha. O trânsito flui normalmente, já esteve bem mais tranquilo, viu, Eliane? Agora o trânsito já flui com mais veículos aqui na Avenida Carlos Cunha. Ponto importante, avenida importante que liga aqui o bairro da Camboa, Jaracati também, acesso aqui ao Coafuma, Avenida Jerônimo de Albuquerque, outra importante avenida também aqui é o bairro do Calhau. Nesse momento o trânsito com mais veículos, um pouco mais pesado, mas agora 7h35 mais ou menos, por volta de 8 horas o trânsito deve ficar bem mais complicado aqui na Avenida Carlos Cunha e também em toda a capital São Luís. Agora falando um pouquinho da previsão do tempo, nesse momento você acompanha imagens ao vivo do tempo aqui na capital São Luís. O tempo nesse momento nublado, agora há pouco ameaçou uma chuva quase que imperceptível, apenas poucos pingos. Ontem já havíamos falado sobre a previsão do tempo, choveu durante toda a noite de terça-feira, também já madrugada de quarta-feira choveu bastante e nessa quinta-feira amanhece apenas com o tempo nublado, mas ainda sem chuva. Há possibilidade de chuva para a tarde de hoje, para amanhã pelo menos não existia a previsão de chuva, mas para a tarde de hoje há sim a previsão e você percebe, como mostramos agora há pouco, que o tempo está nublado. Segundo o núcleo de meteorologia da UEMA, já choveu 25%, o que é esperado para o mês de janeiro. Apesar daquela chuva grande na noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira, madrugada de ontem, choveu apenas 25% do esperado para todo o mês de janeiro. Vamos agora acompanhar como fica a previsão do tempo em cidades aqui do estado do Maranhão. Tempo nublado com risco de temporais no sul do Maranhão. No centro-norte, a chuva será isolada a partir da tarde. Nas demais áreas, chove a qualquer hora do dia. Em Imperatriz, as temperaturas devem variar entre 22 e 33 graus. Aqui na capital, a mínima prevista é de 25 e a máxima de 32 graus. Em Colinas, a temperatura pode chegar aos 33 graus. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre o SISU, que coloca a UFMA como universidade mais concorrida em todo o país. Agora são 7h43. O Bom Dia Maranhão volta já. Você confere nesse momento imagens ao vivo da Avenida Carlos Cunha em São Luís. E o Detran Maranhão encaminhou ontem ofício ao Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, pedindo a prorrogação por mais 60 dias da obrigatoriedade do uso de simuladores de direção pelos centros de formação de condutores no estado. O pedido se baseou nas dificuldades das autoescolas maranhenses em instalar o equipamento, que desde o início de janeiro se tornou obrigatório. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, o candidato à CNH, categoria B, deve cumprir um mínimo de 5 horas aula no simulador, sendo uma delas para aprendizado na condução de veículos em ambientes noturnos. E olha só, a gente segue falando agora de economia. A Bovespa teve queda de 1,08% aos 37.645 pontos. O dólar comercial teve alta de 1,24% e vale R$ 4,10. O peso argentino teve alta de 1,46%, cotado a 30 centavos. O euro também teve alta de 0,77% e vale R$ 4,47. E a Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, é a mais concorrida em todo o Brasil.
Segundo o Sistema de Seleção Unificada, o repórter Clécio Bertozzi tem mais informações. Clécio, a média geral era de quantas pessoas por vaga, hein? Bom dia. Bom dia, Eliene. Bom dia a você que acompanha o Bom Dia Maranhão. Olha, a média geral foi de 56,3 candidatos por uma única vaga na UFMA, segundo o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. A Universidade Federal de Minas Gerais foi a mais procurada pelos candidatos, com 195.634 inscrições, conforme edital número 365, de 30 de dezembro de 2015. A UFMA oferece acesso por meio do SISU a 60 cursos distintos, sendo 48 ofertados no campus universitário Dom Delgado, ou campus do Bacanga, e outros 12 oferecidos em campi do interior, sendo 6 em Imperatriz, 3 em Chapadinha, 2 em Pinheiro e 1 em Bacabal. Das 2.413 vagas oferecidas pela UFMA, considerando a ampla concorrência e o sistema de cotas, 1.907 foram abertas na capital maranhense e outras 506 no interior do estado. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação, mais de 135 mil candidatos se inscreveram para cursos na instituição. Houve uma sutil queda no número de inscrições registradas no SISU neste ano em todo o país, em relação a 2015, de 5,4 milhões para 5,2 milhões. Um possível efeito do fato de os chamados treineiros são aqueles estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e não podem se inscrever para vagas de ensino superior, uma medida inédita desde a implementação do sistema. Mulheres predominaram as inscrições, 57,1%, assim como os jovens, 62,6% dos inscritos têm até 22 anos. Isso mostra uma concentração de alunos recém-saídos do ensino médio, o que é muito importante para o Ministério da Educação. É com você, Eliene. Obrigada pelas informações, Clécio. E olha só, a polícia prendeu um homem no bairro do Coatraque, onde estavam sendo comercializados anabolizantes e também remédios abortivos sem registro da Anvisa. Para alcançar o resultado que tanto deseja, o Rogério literalmente sua camisa. Eu acompanhamento com personal, eu me alimento adequadamente. Tem certos fatores, né? Eu sempre estou acompanhando as informações nutricionais para mim ter um bom acompanhamento, bom desempenho, né? Os músculos adquiridos pelo Diego foi através de muito exercício físico. O universitário nunca fez uso de anabolizantes. Não, até então não, mas como hoje em dia isso aí está muito na vista, muito na mídia, muitas pessoas usando, é uma coisa que muitas pessoas levam a ter o intuito de usar, mas por enquanto no meu interesse ainda não tive essa. Nesta quarta-feira foi preso aqui na capital maranhense um homem natural de São Paulo. Com ele, a polícia localizou inúmeras substâncias, inclusive o anabolizante esteroide, recomendado o uso em animais. Só que nesse caso, o produto estava sendo aplicado em humanos. Darlan Aragão da Fonseca, localizado no bairro do Coatraque, foi autuado por crime hediondo. Quem conduziu os trabalhos foi a Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Foi pego em sua posse, em flagrante, toda essa medicação. Realmente são remédios aí que não possuem autorização da Anvisa, são remédios muitos aí usados para aplicar em animais e o pessoal utilizava esse remédio aí para ficar mais forte, em alguns casos para queimar a gordura localizada, em outros casos tinha um remédio para redução do apetite, temos remédios abortivos, bem como estimulante sexual. Profissionais de educação física fazem o alerta quanto ao uso dos anabolizantes esteroides. Quem se rende a essa substância pode sofrer mais tarde de sérias consequências. Existe até problemas o corpo entra numa inflamação, causa necrose do músculo e também existem vários casos de até amputação. Problemas de esteroides, entre eles tem a calvície, o aumento da mama, a voz diferente, problemas hormonais mesmo, tanto em homem quanto em mulher, inclusive a morte. Pior que as pessoas ainda insistem em fazer o uso de anabolizantes. A gente fala tanto que faz mal à saúde, que causa vários grandes problemas, mas infelizmente muitos ainda querem
ganhar músculos muito rápido, ao invés de fazer uma atividade física com seriedade, com responsabilidade. Na verdade, olha, a gente segue falando agora de que o clima foi tenso ontem, durante uma audiência pública, que inclusive a gente comentou aqui que haveria, sobre transportes na Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, aqui na capital. E ela foi coordenada pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Lá foram tratados assuntos sobre licitação, apresentação do edital e também participação popular. Essa é uma exigência do Ministério Público. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre manter uma alimentação equilibrada nos 4 dias de folia. 7h53, imagens ao vivo da movimentação na Avenida Carlos Cunha, aqui na capital. Eu volto já. E falta menos de um mês para o fim do prazo para o recadastramento biométrico na cidade de Imperatriz. Para agilizar, o eleitor pode agendar o atendimento pela internet. Com o fim do prazo chegando, quem deixou para os últimos dias enfrentou espera. A gente fica deixando e já estava em cima já da hora. Aí foi obrigado a gente tirar um dia de serviço para regularizar esse título. De acordo com o chefe de cartório, a única alternativa para evitar casos como este no fim do prazo é o agendamento. Recomendamos que faça o seu agendamento, seja pela internet ou pelo telefone que nós já disponibilizamos para o eleitor. Por quê? Porque você já sabe o dia, o local e o horário que vai ser atendido. Isso facilita a sua organização. Durante o período de recadastramento foram disponibilizados 4 locais de atendimento: o Fórum Eleitoral, o posto do TRE na Casa do Cidadão, na Unidade Regional de Educação e no Shopping Imperial. O objetivo é conseguir atender até o final do prazo o maior número de eleitores. E a nossa previsão, de acordo com a data fixada aí para o dia final do recadastramento eleitoral obrigatório, que é em 17 de fevereiro de 2016, próximo mês, é que tenhamos atendido aí no mínimo 90% do nosso eleitorado. Todos os dias, só aqui no Fórum Eleitoral são realizados 200 atendimentos agendados, além de 30 atendimentos preferenciais. Até agora, 113 mil eleitores de Imperatriz já fizeram um recadastramento biométrico. O eleitor também precisa ficar atento à documentação necessária para não perder a viagem depois de enfrentar a fila. 69% dos 165 mil eleitores imperatrizenses já providenciaram a biometria. Para quem vai fazer transferência é necessário comprovar que está residindo em Imperatriz há no mínimo 3 meses. Quem perder o prazo terá o título de eleitor cancelado. Moradores dos municípios da comarca de Imperatriz, como Davinópolis, São Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios, não são obrigados a fazer a biometria. E agora o assunto é carnaval. Olha o carnaval da difusora aí, gente! E faltam apenas 2 semanas para o início do carnaval, mas é preciso manter uma alimentação equilibrada também nos dias de folia. Para quem vai brincar os 4 dias, a dica é consumir alimentos leves e também beber muito líquido. A folia já chegou e as pessoas não devem descuidar de algo tão importante, que é a alimentação. Um dos pontos fundamentais é a hidratação, ingerir bastante líquido, principalmente água. Chás e sucos de frutas também são essenciais. Outras opções são os alimentos ricos em líquido, que ajudam a hidratar. Alimentos que sejam ricos em água, como o pepino, o chuchu, o tomate, frutas como o melão e melancia devem estar inseridos aí no cardápio dos foliões. Outro alerta importante é em relação aos intervalos de tempo de alimentação. Ficar em jejum, comer de forma inadequada, só atrapalha. Todo mundo tem que evitar os jejuns muito prolongados, principalmente durante o período da folia, que quando a animação chega, a fome passa. Mas também quando a fome chega, ela chega com tudo. Então, ande sempre com lanches, você pode andar com algumas castanhas no bolso e quando a fome apertar, faz um lanchinho leve, rapidinho, e aí já vai evitar os excessos na próxima refeição.
Mas nada de exageros. Comer de forma desordenada, tanto na quantidade quanto na qualidade, nunca é legal. No jantar, por exemplo, o recomendado é algo mais leve, uma sopa ou um prato de salada é o ideal. Mas cumprir os horários no período de carnaval é complicado. E no próprio dia a dia, na correria, é difícil manter a regularidade nos horários de se alimentar. Pensando nisso, esta nutricionista criou as refeições congeladas, saudáveis, com composições baseadas na eliminação do sódio, sem gordura, vegetais orgânicos e arroz integral. E o melhor, sem perder a qualidade da comida. As refeições são todas livres de sódio, de gordura, de adição, são combinações nutricionalmente adequadas. Então você pega, descongela, come rapidinho, é muito mais prático e você está se alimentando de forma correta. A gente fica por aqui. Até amanhã.